Boa noite, catequistas. Continuando aqui a nossa formação, é o quinto vídeo dessa série. Nós vamos tratar hoje, agora num formato diferente, para facilitar aqui as leituras, porque estava muito difícil de mostrar aqui as leituras e acompanhar então aqui no PowerPoint fica melhor. Eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo, além das passagens bíblicas que nós vamos usar aqui, número de catecismo. Nós vamos ter um link ali para poder baixar a folha da aula. Vocês podem procurar lá, que seria um PDF contendo as leituras já impressas para facilitar o acompanhamento ao assistir o vídeo. Quem puder baixar, né, no computador, imprimir, para acompanhar fica mais fácil. Se não, pode acompanhar apenas pelo vídeo e depois na descrição do vídeo ali tem as leituras para poder localizar na Bíblia. Bom, esse capítulo 1.3, que nós vamos ver hoje, fala do seguinte título: Deus chama a santidade. E nós vamos ver o seguinte: o motivador para esse item é o seguinte: todo ser humano é chamado a conhecer a Deus e tornar-se santo, ou seja, sair de uma condição corruptível para uma incorruptível de sua carne. Ou seja, quando nós fomos separados da convivência de Deus pela queda do ser humano através do pecado, nós tínhamos uma condição incorruptível da carne, né? Fomos criados para viver num paraíso onde nós nunca iríamos sofrer, ter doenças, nunca iríamos morrer, né? Mas pela queda do ser humano através do pecado, o nosso corpo, a nossa condição se tornou corruptível. Ou seja, o pecado praticamente ele corre nas nossas veias, né? O nosso DNA ele foi praticamente modificado e mesmo com o batismo que vai remir os nossos pecados até aquele momento do batismo, nós ainda continuamos com esse germe, né? Vamos dizer assim, do pecado, né? Da possibilidade de voltar a pecar. E é por isso que em Jesus Cristo, através dos sacramentos, nós temos condições de reverter isso, de voltar a Deus através de um caminho de santidade. É isso que nós estamos vendo nessa formação bíblica, voltado para esse assunto específico de, de santidade. É um assunto que interessa a todos nós, todo batizado, ele tem esse chamado a ser santo. Aqui na primeira leitura que nós vamos pegar, seria lá no livro de Levíticos. O livro de Levíticos ele pertence ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele é um livro praticamente como se fosse um manual para os levitas. Então, só para a gente entrar no contexto, né? Quando Moisés tirou o povo da escravidão, né, do cativeiro lá do Egito, e passou por todas aquelas tribulações do deserto, dificuldades, e depois das tábuas da lei, eles pararam e fizeram uma organização daquele povo. Era um povo enorme. Quando saíram do Egito, eram 600 mil homens, né? Então, é uma população enorme. Então, ele montou da seguinte forma: separou em tribos. E porque essas tribos, elas teriam que subsistir, né? Ter viver da lavoura, né? Do plantio, dos animais, e também ser guerreiros, porque Moisés sabia que eles iam enfrentar muitas dificuldades lá na frente, quando chegasse próximo a Canaã, onde eles iam encontrar povos que tinham invadido as terras de Abraão, né, que era do povo de Deus, porque eles ficaram muito tempo no Egito cativos e os povos dominaram aquela terra, então eles tinham que reconquistar aquela terra. E sabia então que eles iam precisar de muitos guerreiros, mas um povo Deus pediu para Moisés separar, que foram os levitas.
Então aqui no versículo 26 diz o seguinte, ó: Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separarei dos outros povos, para que sejais meus. Naquele momento, naquela situação que eles estavam vivendo, Deus precisava ter um povo separado para ele, um povo que iria cuidar do santuário do Senhor. Eles iam zelar pela Arca da Aliança, né? Iriam ser os sacerdotes. Então, ele tinha que separar aquele povo. Só que a gente sabe que hoje o povo que ele quer separar é todos nós, todos aqueles que ouvirem o chamado do Senhor e quiserem e ter vontade de se voltar ao Senhor, não só mais os levitas, né? Os levitas naquela época, naquele momento, era necessário ter um povo que só cuidasse do santuário do Senhor. Eles, inclusive, não iam trabalhar, não iam ter renda, eles iam viver de doações das outras tribos. As outras tribos, sim, iriam trabalhar, cultivar, criar os animais e também guerrear. E os levitas não podiam guerrear, né? Eles eram um povo separado, pacífico. Aqui na próxima leitura nós vamos entender um pouquinho melhor, ó. 1 Crônicas, capítulo 23, 13, ele vai explicar assim detalhadamente como que funcionou essa separação das tribos. Depois vocês podem pegar o capítulo todo, 23, e ler, né? Mas lá especificamente no versículo 13 diz o seguinte, ó: Filhos de Arão, que seriam Arão e Moisés. Arão foi separado para ser consagrado como Santíssimo, ele e seus filhos, para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor, para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Então, Arão, inclusive, ele deu aquela bênção sacerdotal que a gente vê lá no livro de Números, né? Até eu tenho aqui, rapidamente, deixa eu pegar aqui na Bíblia. Aqui, ó, puxar aqui para vocês. Números capítulo 6, versículo 23. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal de Arão, quando ele foi empossado, vamos dizer assim, né, como sacerdote. E esse é o povo que cuidava da Arca da Aliança, do santuário, né, do templo, e os únicos que podiam carregar a Arca da Aliança. Aqui nessa gravura aqui a gente vê os levitas, né, indo com a Arca da Aliança, tocando as trombetas em volta de Jericó, das muralhas de Jericó. Então a Arca da Aliança sempre ia sendo carregada pelos levitas e ia à frente de toda a batalha. Então é um povo separado, um povo exclusivo. Naquela época, né? Hoje, esse povo que Deus quer separar é eu e você, os leigos, os sacerdotes, os padres da nossa família, os nossos filhos, todos aqueles que escutarem de longe o chamado do Senhor e queiram participar desse reino, né? Através do batismo e, consequentemente, dos demais sacramentos. No próximo slide aqui, nós vamos ver o seguinte. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo, ele tinha essa preocupação, esse cuidado, né, com o povo. Ele foi, assim, escolhido para evangelizar os pagãos. E na carta aos Efésios, ele tinha essa preocupação de que esses pagãos pudessem entender. Porque, assim, teoricamente, para os judeus seria mais fácil. Porque isso que nós vimos ali nos Levíticos, o povo judeu já conhecia, né? Era fácil deles fazer a ligação.
da proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, de santidade. Só que muitos não aceitaram, né, infelizmente. E para os pagãos, por um lado, seria mais fácil eles aceitarem, porque eles não tinham esse preconceito, né, vamos dizer assim, do Antigo Testamento com relação ao Messias, como tinham os judeus, alguns, né? Só que era mais difícil eles entenderem essa proposta, porque eles não tinham esse conhecimento do Pentateuco, os pagãos. Então Paulo tinha essa preocupação. Por quê? Porque quando se falava em santidade e dizer assim que o povo, o santo, né, ia servir ao Senhor, louvar ao Senhor, está voltado a Deus, muitos achavam, assim, vou dizer assim, como se fosse um pouco de egoísmo da parte de Deus, né? Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, tudo criou para si, né? Essa atitude, ela pode parecer assim egoísmo de Deus, mas ele quis criar para fazer para esses povos serem tirados do nada, né? Participasse do seu bem, né? E da sua felicidade. Deus quer comunicar, ou quer se comunicar, derramando esse amor sobre esse povo. Só que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não aceitam. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E Paulo sabia disso e se preocupava com o povo, então ele escreveu nessa carta, no versículo 17 a 18, essa parte aqui, ó. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Então ele rogava a Deus para que o povo tivesse o entendimento, abrisse o entendimento, assim como aconteceu com ele, porque Paulo também, no início da sua caminhada, no caminho de Damasco, né, quando ele caiu por terra, ele também estava cego, sem o entendimento. Ele não sabia da proposta que Jesus tinha de salvação, né? O povo achava que salvação era aqui na terra, uma vida melhor, próspera, né? Eles não conseguiam entender que o reino dos céus não era desse mundo, né? O reino de Jesus, né? Não era desse mundo. Então Paulo ele rezava por esse povo para eles poder ter esse entendimento, porque Paulo falava, pregava, explicava, mas era difícil das pessoas entender. Então aqui ele está pedindo para Deus, né, que abrisse esse entendimento. E depois nós vamos ver mais para frente que essa oração aqui foi aceita por Deus, porque depois Jesus enviou o Paráclito, né, o Espírito Santo, que vai nos convencer, né, que vai nos revelar, que vai abrir esse entendimento assim como abriu de Paulo. Mas continuando aqui, na próxima leitura aqui, nós vamos pegar lá no Catecismo da Igreja Católica, número 27, que ele vem esclarecer tudo isso aqui que nós falamos até agora, né? Ele diz assim, ó, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. Então aqui nesse número ele resume, né, todo esse projeto, para que a gente possa entender que esse desejo que nós temos de buscar a felicidade nada mais é do que buscar a Deus. Jesus já nos diz no Evangelho que a nossa felicidade está escondida em Cristo Jesus. Se eu não me engano é Paulo que fala isso nas cartas, agora não me recordo. Depois vocês podem pesquisar, né? A felicidade do homem está escondida em Cristo Jesus. E onde que Cristo se esconde? Onde ele se encontra? Dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, quando a gente busca a felicidade fora de nós, né? Fora de si, vamos dizer assim,
nas coisas, no materialismo, no dinheiro, no trabalho, e na verdade não está lá fora, está dentro de nós, né? É isso que nós temos que compreender. Onde colocar a nossa esperança, onde buscar essa felicidade. E algo interessante aqui, né? Esse desejo está inscrito no nosso coração. Então, às vezes a gente fica às vezes meio perdido, né? Por que eu vou para lá, vou para cá e não acho e não me encontro, né? Não me defino na minha vida, né? Porque as coisas que eu estou buscando não é as coisas que é a verdadeira felicidade, né? Que é realmente a verdade para a nossa vida. É por isso que muitas pessoas se perdem, vão buscar felicidade, verdade em lugares totalmente dispersos, né? Em outras seitas, no dinheiro, no prazer, no ter, no poder, né? Nessas coisas. Então é esse número 27, ele faz um resumo para nós sabermos por que nós buscamos tanto. E muitas vezes as pessoas não encontram, né? Continuando aqui no, no versículo 11 de Mateus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 12, Jesus ele vem aqui passar para nós um alerta. Aqui é Jesus falando sobre o que vai ser o nosso caminho de santidade, esse caminho que nós vamos trilhar, né? Ele diz assim, ó, que desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Aqui esse violento não é o violento como era aquelas tribos que iam guerrear lá em Canaã e dominar aqueles povos invasores, né? O violento aqui é nós sermos violentos conosco mesmo, de abrir mão dos nossos desejos, de mortificar a nossa carne, né? Do jejum, de abrir mão de muitos prazeres, para que a gente possa então nos santificar. Ou seja, as coisas da carne nos puxam, né? O desejo da carne nos puxa para as coisas carnais, mas o Espírito nos puxa para as coisas espirituais. Então essa é a briga dentro de nós, né? Aquela historinha lá dos dois cachorrinhos, né? O cachorro, o mau e o bonzinho, né? Aquele que a gente alimentar mais, ele vai prevalecer dentro da gente. Então, se a gente alimentar mais o espírito, mais o desejo de buscar a santidade, a gente está se afastando do que é carnal. E isso é a violência entre nós mesmos, né? Uma briga interna, né? Então, Jesus está colocando dessa forma aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E para finalizar, a gente vai ver aqui no primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que vai nos dizer o seguinte: vós, porém, Pedro fala lá, vós, porém, sois uma raça escolhida, né? Um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Paulo aqui está explicando que nós somos agora uma raça, um povo separado, escolhido por Deus, para habitar o reino dos céus. E ele fala mais aqui, ó, um sacerdócio régio. Lembra lá dos levitas, né? Inicialmente foi Arão e os filhos dele que serviam no templo. Seria o sacerdócio. Agora é nós mesmos, batizados. Porque quando nós somos batizados, nós recebemos além do Espírito Santo, né, da luz do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, além de recebermos lá o direito ao reino dos céus e também o dever de evangelizar, nós recebemos ali uma coisa chamada munus de Jesus Cristo, que seria assim o ofício. O que é esse ofício? É ser sacerdote, rei e profeta.
Então, isso que nós temos que entender que é uma grande responsabilidade. Nós temos que ser sacerdote aonde nós estivermos. Essa bênção sacerdotal que Arão ele dava ao povo, agora é nós batizados, né? Aquele que é pai, aquela que é mãe, que abençoa, tem esse poder de abençoar os filhos. Assim nós também batizados temos esse poder na nossa mão de abençoar as pessoas como um sacerdote. Não estou falando do sacramento da ordem dos sacerdotes, dos padres, mas como batizado que eu sou, né? Que você é. E esse régio é de reinar, é ser rei, né? O todo cristão, ele é cabeça, ele não é cauda. Onde ele está, ele é a pessoa central. Muitas pessoas acham isso assim, prepotência, né? Mas não, é isso que Deus quer. Nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos uma raça escolhida, um sacerdote régio, né? Tem uma passagem que Paulo está sendo levado preso para Roma no navio, e ali houve uma tempestade muito grande, e até o capitão do barco falou: nós vamos ter que ir, nós vamos morrer, ou vamos pular do barco. E na hora daquela tribulação toda, quem que eles seguiram e escutaram? Foi Paulo. Porque Paulo, mesmo sendo ali o prisioneiro, naquele momento ele era ali o cabeça, o sacerdote, o rei, porque ele tinha o Espírito de Deus. E aquele povo sabia disso, porque eles estavam levando preso por um motivo, e sabia do motivo. Então eles seguiram os conselhos de Paulo. E Paulo falou assim, ó, não se preocupe, ninguém aqui vai morrer. De fato, o barco se estraçalhou e ninguém morreu. Então, onde você está, o cristão, na tua casa, no teu trabalho, na escola, em qualquer lugar, você ali é o cabeça, porque o Espírito de Deus está sobre ti. E nesse mundo, além de sermos sacerdotes, rei, nós temos que ser profeta. Todos nós profetizamos a partir do nosso batismo, podemos profetizar, né? E essa nação santa separada, ela não pode se misturar com a nação pagã. Ao contrário, nós temos que trazer essa nação pagã para dentro da nossa nação santa. Então isso é muito importante para nós. Sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Essa parte que diz ali, ó, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa, seriam as nossas virtudes teologais. Todo cristão, ele vive pela fé, pela esperança e pelo amor. E aquele que nos chamou é o próprio Jesus Cristo. Então, é esse testemunho que nós temos que dar como cristão, como batizado, em caminho de santidade. Amém? Então, eu vou deixar aqui para vocês, como eu falei no início ali, na descrição do vídeo, um link para baixar a folha da aula, com todas as passagens, ou se não, vai estar ali vamos dizer assim, vai ter as passagens bíblicas para vocês acompanharem, se quiserem, tá ok? No mesmo esquema dos outros vídeos. Muito obrigado e até o